Olá pessoal, então voltando ao mesmo assunto para que a gente entenda, né? Porque na realidade a base já dos 60 anos, na virada do século XX, ela vai depender de toda essa estrutura que acontece já no finalzinho do Império, né? do Império de Dom Pedro II e também o início da República já em 1889, né? O Império já estava sofrendo uma série de depreciação pelos liberais, né? O iluminismo, os brasileiros liberais, chamados liberais, a libertação dos escravos, uma série de questões havia já esvaziando cada vez mais o Império, né? A influência americana por conta do Estado laico, né? Separação Estado e religião, e a questão da França, um Estado republicano, né? Eleito pelo povo, democracia. Então, o Brasil já está ali numa situação, digamos assim, uma terra que está meio à deriva. Então, nesse momento, o protestantismo ele começa a criar muitas raízes, né? Então, começa a enviar, além do primeiro sínodo, né? Que é fundado em 1888, né? E também a escola americana. Já temos também já a Guerra da Secessão, né? A Guerra Civil Americana, onde muitos fazendeiros americanos vieram ao Brasil por conta da mão de obra de graça, os escravos. No Brasil ainda a escravidão continuava. Lá nos Estados Unidos houve a guerra para a libertação dos escravos. E no Brasil continuava. Apesar de Dom Pedro ser avesso à escravidão, ele começou a trabalhar a conscientização dos brasileiros para a libertação dos escravos. Ou seja, fazer de maneira fatiada, de forma que a sociedade brasileira absorvesse a ideia de um povo livre, de não ter escravos, os seres humanos serem todos iguais, são todos iguais perante Deus, né, na época. E agora, diante dos direitos humanos, são iguais, todos são iguais perante a lei, né? Então, muitos fazendeiros vieram e se estabeleceram no interior de São Paulo. Por exemplo, a cidade americana é fundada por americanos, temos Brotas, enfim, uma região ali de Campinas, onde puxa muito R, por conta da influência americana, né? E junto com essas questões de imigrantes americanos vindo por conta da mão de obra de graça, missionários presbiterianos, metodistas, batistas também vieram junto, né? Pioneiro das igrejas presbiterianas, né, do sul dos Estados Unidos, vieram para o Brasil e fundaram o Colégio Internacional. Porque vieram fundar o Edward Lane e George Morton. Ele funda o colégio por qual motivo? Justamente para acolher os americanos que vieram para o Brasil, né? A Igreja Metodista Episcopal também do sul americano envia Junius Newman para trabalhar com os imigrantes, né? É lógico que não somente os migrantes, mas precisamente essas pessoas, né? O primeiro missionário enviado aos brasileiros foi John James Hanson, que chegou em 1876, e 2 anos depois ele organizou já a primeira igreja do Rio de Janeiro, né? Martha Ritt vai iniciar a escola para moças em Piracicaba em 1881. E a partir de 80, os americanos enviam obreiros ao norte do Brasil, William Taylor e Justus Nelson, né? E também para o Rio Grande do Sul, o norte e para o Rio Grande do Sul, né? Acontece então em 1886 a primeira conferência, interessante isso, anual metodista, né? E tem 3 pessoas: o bispo John Granbury, com a presença apenas de 3 missionários, 3, né? Ele cria com ele mais 3 missionários presentes, né? A Igreja Batista, com Thomas Jefferson e sua esposa, não foram bem sucedidos, né? Em 1871, eles em Santa Bárbara, junto aos organizaram 2 igrejas e junto aos primeiros missionários aqui no Brasil, né? Então você começa a descobrir
que nesse período, já no finalzinho do Império de Dom Pedro II, os países protestantes começam a enviar missionários com mais intensidade. Por quê? Porque o país está vulnerável, né? A política brasileira está muito fervendo. Então os protestantes aproveitam esse momento de fragilidade e começam a enviar missionários, fundando escolas, fundando instituto para moças, enviando missionários, e também já começa a criar instituições, né? Porque as instituições elas começam a dar legalidade às igrejas e também aos missionários e aos pastores, porque necessitava de consagração de pastores, né? Então, em 1871, os migrantes de Santa Bárbara organizaram 2 igrejas. O primeiro missionário junto aos brasileiros, como já falei para vocês, foi Zachary Taylor e William Baby, né? O primeiro membro, o pastor batista brasileiro, foi um padre, né? Que se converte com a mensagem dos americanos, dos missionários, né? Apesar de ele já ter tido contato com os metodistas, naquelas reuniões, onde dizia que pena que vocês são protestantes, né? E os pastores protestantes diziam que pena que vocês são católicos, né? Então, já em 1872, esse grupo de imigrantes, eles vão fundar a primeira igreja batista em Salvador, Bahia, e a Convenção Batista já nasce, Batista Brasileira já nasce em 1907, né? As igrejas protestante episcopal, última das denominações históricas a iniciar trabalho missionário no Brasil, né? Uma coisa interessante que Richard Holden, né? Durante 3 anos ele atuou no Pará e na Bahia, né? E o trabalho dele permanente teve início em 1879 com James Watson, né? E inspirado pela obra de Simon e por um folheto sobre o Brasil, eles fixaram-se em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado até então um pouco ocupado por outras missões. Já quase na virada em 1899, já quase em 900, né? Que isso tornou-se o primeiro bispo residente da Igreja Episcopal no Brasil, né? E aí nós temos esse momento que a última igreja histórica que chega no Brasil, ela chega em 1890. Então você descobre que em 60 anos, né? Um pouco mais de 60 anos, de 1835 até 1890, você verifica que as igrejas, todas as igrejas históricas, elas imigram para o Brasil, muitas delas como imigração missionária, protestantes de missão, ou seja, com o objetivo, com o alvo de evangelizar o Brasil, para que os católicos se convertessem à fé protestante. Dentro dessa base em que nós expusemos aqui para vocês, então você descobre que o protestantismo chega com força, né? Chega de maneira com força não, chega de maneira acanhada em 1835, mas ele vai se avolumando, e a partir de 1860 ele começa a fortalecer, ele começa a se expandir, ele começa a criar raízes, né? Então, o que acontece? Com essa vulnerabilidade, Rubens Alves, né? Ele fala que a esperança dos protestantes ela se esvazia, né? Por quê? Porque os protestantes vêm para cá com um sonho utópico, né? Um sonho revolucionário, e acaba transformando-se numa forma de ideologia voltada à conservação das estruturas de dominação velhas e carcomidas. Então, ou seja, o protestantismo veio para o Brasil não para evangelizar e oferecer uma nova vida aos brasileiros, mas eles acabam perdendo esse sonho e começam a se expandir como instituições, né, para manter as suas estruturas e as suas culturas. Vamos até a próxima aula.